É muito importante, irmãos, podermos de fato a cada semana nos reunir para podermos buscar o Senhor. Buscar Ele na nossa vida significa tê-lo presente para que de fato Ele possa pouco a pouco tomar conta de todo o nosso ser e aos poucos nos deixar conduzir pela verdade e para a verdade, né? Nós vivemos num mundo que muitas vezes nós não sabemos o que é a verdade, né? E por não sabermos o que é a verdade, a nossa vida ela se torna muito frágil. E por ser esta realidade frágil, muitas vezes aquilo que pensamos ser bom não é. Aquilo que pensamos que buscamos para o nosso bem, na verdade, nos destrói, não sabemos a direção. A sabedoria humana, diante da sabedoria de Deus, é muito falha e muito fraca. Por isso sempre precisamos de buscar o ensinamento de Deus, a sabedoria de Deus. E para entendermos a sabedoria de Deus, é preciso que aos poucos a gente se desvista da nossa razão e da nossa vontade. Porque a nossa razão e a nossa vontade muitas vezes atrapalha o nosso caminho de santidade. Porque aquilo que pensamos que seria bom para nós, na verdade, não é. Aquilo que nós aprendemos do mundo, desde pequenininhos, no fundo nos leva a uma competição. O mundo hoje, a sociedade hoje, cada um de nós aprendemos a quê? A competirmos uns com os outros, para ver quem é o melhor, para ver quem ocupa o lugar privilegiado, para querermos de verdade ocupar a primeira posição. Todo mundo na vida quer isso, ocupar o melhor lugar. E por isso, para buscar esse melhor lugar, nós vivemos numa guerra, numa competição. Isso dentro de casa, isso na nossa escola, isso dentro do nosso trabalho, isso no dia a dia da nossa vida. E aí aparece o que nas nossas vidas? A inveja. E por isso sempre vivemos uma tensão, um conflito muito grande, que ao invés de nos levar a uma tranquilidade, nos leva a uma guerra. É isso que constantemente a gente assiste, né? Por isso que muitas vezes a gente se sente desanimado, sem forças. E sobretudo quando você não consegue atingir a meta que você idealizou na tua cabeça, né? Você se sente frustrado. Por isso Deus nos reúne aqui. E nos reúne aqui para dizer e para mostrar para nós um caminho novo, uma direção nova. Quer mostrar para nós, na verdade, que toda a lógica humana, que toda a lógica que nós aprendemos desde pequenininhos, é uma lógica errada. Que na verdade
aquilo que almejamos é o contrário, né? É interessante aqui, Jesus pega os seus discípulos e vai para uma região, e não quer que ninguém os perturbe, porque ele quer ensinar os seus discípulos. O que vocês acham que a gente está fazendo todo final de semana? Quando a gente busca a igreja, quando a gente busca, na verdade, escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, não é simplesmente para lembrar um passado. A palavra de Deus não é para ser apenas escutada. A palavra de Deus é algo que é chamada a ser vivida. O que é a igreja no mundo de hoje? O Concílio Vaticano já dizia, a igreja é mistério de salvação. E aonde está este mistério da salvação? Por que a igreja se torna mistério da salvação? Porque aqui está de verdade revelado para cada um de nós aquilo que salva o homem, que liberta o homem, que dá vida ao homem, que dá sentido à existência humana. O que é? Justamente esse caminho que Jesus começa a ensinar os seus discípulos. Jesus começa a dizer que a lógica de Deus é a lógica daquele que entrega a vida. Aquele que entrega a sua vida por amor, recebe a vida. Enquanto no mundo existe uma briga, uma luta para defender a sua própria vida, Deus mostra que nós estamos errando a direção, estamos errando o alvo, porque o alvo, na verdade, é uma entrega, é uma doação. Cristo ensina aos seus discípulos, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, sofra, morra, mas depois ressuscite. Aí está o segredo da vida, que nós não conseguimos entender. Porque quando fala de morte para nós, quando fala de renúncia para nós, esta palavra parece que tem um peso tão grande que nós não suportamos. Nós não conseguimos entender. Assim como os discípulos, Jesus falava uma coisa e eles discutiam outra totalmente diferente. Irmãos, pensemos na verdade. Muitas vezes esses discípulos somos nós, porque o Senhor nos ensina as coisas aqui, mas nós chegamos lá fora, chegamos no mundo e vivemos tudo ao contrário. Queremos aplausos, queremos prestígios, queremos ser. Ai, se o meu marido não me ajuda a ser. Ai, se minha mulher não me ajuda a ser. Se não me respeite. Todos nós queremos reconhecimento. Todos nós. E na verdade, por não termos esse reconhecimento, porque é uma briga, uma luta de quem vai querer ser mais do que o outro, então nós vivemos em guerra, em competição, em inveja. A inveja destrói. A inveja é um dos pecados capitais. O maior problema da humanidade, sabe qual é? O maior pecado da humanidade é o orgulho. Por
Por isso que a carta de São Tiago diz assim: por outra parte, a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Por isso que o Senhor, de verdade, nos traz aqui, irmãos, para que nós entendamos que nós precisamos mudar a lógica, a nossa maneira de pensar, que é do mundo, para entendermos a lógica de Deus. E para entendermos a lógica de Deus, nós precisamos aprender a ser humildes, pequenos. A gente precisa aprender, né? Jesus Cristo, várias passagens do Evangelho, não é só de hoje, ele muitas vezes usava da criança. Na época de Jesus Cristo, a criança não tinha muito valor, não. A criança não servia para nada, né? A criança era vista como impura, porque ela não podia cumprir a lei. Então ela era impura. Assim como a mulher não tinha valor nenhuma, a criança também não tinha valor nenhum, né? Pois bem, Jesus pega a criança e diz: quem acolher uma criança como esta, é a mim que está acolhendo. Ou seja, trocando em miúdos, quem acolhe o pequeno, o pobre, quem acolhe aquele que é marginalizado, aquele que ninguém dá nada por ele, está acolhendo Deus. A lógica humana é diferente. A gente quer acolher quem? Quem é grande, quem é poderoso. A gente quer acolher aquele que tem prestígio, porque o nosso amor é sempre um amor interesseiro. Nós não visamos o outro, nós visamos a nós mesmos. Até mesmo dentro da igreja. Quando a gente faz alguma coisa boa, né? A gente não visa o outro, a gente visa, ó como eu sou bom, ó como eu cumpro a lei, ó como eu faço aquilo que Deus me pede, sempre buscando privilégios, para querer cobrar de Deus e dizer: tá vendo? Eu fiz. Por isso que na maioria das vezes, irmãos, a gente tenta esconder os nossos pecados, porque os nossos pecados nos envergonham, né? Você falar aquilo que você fez diante do outro, jamais, porque isso vai me diminuir diante do outro. E qual foi a atitude de Jesus? Foi aquele que carregou com os nossos pecados, aquele que aceitou ocupar o último lugar. Por isso eu termino esse meu evangelho e esta minha homilia dizendo justamente aquilo que ele disse: se alguém quiser ser o primeiro, essa é a lógica de Deus, seja o último. E isso para nós é difícil de entender. E é por isso que nós precisamos a cada dia pedir ao Senhor a conversão e o Espírito para podermos entrar na lógica de Deus. E para podermos ser no mundo sal, luz e fermento.